Bom dia! São 6 horas e 59 minutos. Nem chegamos ainda às 7 horas e já estamos aqui para mais um Today. Hoje é dia 17/6/2020 e o Brasil quase quebrou mais uma vez o recorde de mortos pela Covid. Infelizmente, ontem tivemos a segunda maior nível de mortalidade e percebemos que realmente essa doença não tem nada de controlada no Brasil, não é verdade? Como é que foi sua noite de sono? Foi tudo tranquilo? Ontem nós comemoramos aqui o aniversário da minha mãe, foi aniversário dela, mais um ano de vida. Agradecemos a Deus que diante de toda essa situação caótica que nós temos vivido no mundo, nós tivemos a condição de comemorar mais um aniversário da minha mãe. E agradecemos muito a Deus por ter essa proteção diante dessa situação. E pedimos também que Deus proteja cada um de vocês, obviamente, porque a situação não está fácil e nós não estamos com a curva descendente dessa doença, nós estamos vivendo uma situação muito crítica e que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação, porque realmente nós precisamos de proteção nesse momento. Obviamente, fazer a nossa parte é muito importante, né? Cuidar do nosso estilo de vida, preparar a nossa imunidade, porque, pelo jeito, eu acho que todo mundo no Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver essa doença. Do jeito que nós não vamos conseguir passar sem, né, passar alguns dias aí sofrendo pela doença. E que a gente saia vivo, que a gente sobreviva, porque a coisa não está fácil, na verdade. Tem algumas pessoas queridas aqui mandando parabéns para minha mãe. Ontem nem citei que era aniversário dela, né? Deixei para citar só hoje. Mas muito obrigado pelas felicitações. A Raquel está por aqui conosco. Escreve aí, pessoal, de onde você está assistindo, né? Seu nome e de onde você está assistindo para te dar bom dia, já que você tem acordado comigo diariamente de segunda a sexta-feira para o Today. Tem sido um momento muito agradável esse. Um momento de nós conversarmos e poder trazer orientações, né, para que dessa forma a gente tenha a possibilidade de ver vidas sendo transformadas por esse momento, né? A gente sabe que quando a gente tem informação, nossas escolhas são diferentes, né? Então, William de Sumaré, legal, bacana. Vamos ver quem mais aqui, ó. De Feira de Santana, na Bahia, Jay. Correu aqui, entrou bastante gente. Beta, Alagoinha, Bahia, bacana. Rosineide Burgos de São Paulo. Quem mais está aqui conosco? Maria Aparecida de Colatina, Espírito Santo, bacana. Quem mais? Vamos ver. O Marcos de Mutum, Minas Gerais, bacana. Landa Cabral de Salvador. Marta Correia, Rio de Janeiro, bacana, muito legal. Menezes de Maringá, Paraná, lá da minha terrinha. Aila de Serra, Espírito Santo, bacana. Vamos ver quem mais aqui. Marcela está desejando bom dia. Simões Filho, Bahia também. Erundina, bacana. Marcele de Varginha, Minas Gerais. Ana de Brasília. Maria de Recife. Kátia, desejando bom dia, legal. De Simões Filho, na Bahia. Ó, aqui, ó. O Fábio e a Bruna aparecem até junto aqui, ó, dizendo que entraram aqui, ó. Gilberto está conosco também. Fernanda de Niterói. Bom dia com muitas bênçãos e milagres em suas vidas. A Romilda da Espanha precisa ser chamada. Tem bastante gente que precisa. O povo está intercedendo um pelo outro aqui já. Mas nós vamos convidar. A Raquel do Recreio, Rio de Janeiro, perto do bairro da Tijuca, onde tem um shopping gigantesco lá no Rio. Bacana pra caramba aquela região. Raquel mora num condomínio ali que parece mais um parque aquático. João Pessoa, Paraíba, Virgília, muito legal. Sandra de Pindamonhangaba,
E ela pede para falar um pouco sobre a questão de como sair do alcoolismo. Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso hoje. Vamos ver como é que vai ser o caso. Bacana, bastante gente. Feira de Santana, Ramos. Vamos ver aqui, Ellie descreve assim: o doutor, passei por perdas irreparáveis, entrei em depressão, faço tratamento psiquiátrico e agora começa uma glicose alta e estou aflita. Me chama amanhã, por favor. Legal, Ellie, bom que você já pediu para amanhã. Minha amiga Meire, lá dos Estados Unidos, está por aqui conosco também, que legal. Bom dia, Meire. Sou de Camitá, interior do Pará. Nossa, eu não conhecia essa cidade. A Mércia, ela pergunta se ela pode fazer o detox porque ela é transplantada. Mércia é transplante renal, né? Então, transplante renal, uma das coisas que a gente tem que cuidar sempre é a questão de nós observarmos a quantidade de potássio e fósforo que você ingere. Então, nesse caso, a gente tem que observar direitinho quais alimentos entraria dentro desse detox para que você não tivesse uma sobrecarga renal, porque isso é importante a gente observar. A Meire está dizendo que está acabando a corrida dela. Meire, que horas que é aí nos Estados Unidos? Eu acho que tem diferença de 1 hora, pelo menos. Que hora que você sai para correr, mulher? Mas aqui eu não vejo a hora de poder viajar e ir aí na casa de vocês e ficar com vocês mais um tempinho. E principalmente lá também com a Meire, né? Era para ter ido, né, Meire? Recebi o convite para ir aí para Denver, Waterbury, região de Connecticut, Estados Unidos, mas com essa pandemia não dá para ir para lugar nenhum. Bacana, pessoal. Já foi 7 minutos de bom dia aqui, hein? Vamos lá, vamos chamar alguém aqui. Vamos ver quem está conosco. Meu Deus, me dá a opção. Vamos ver, vamos escolher aqui alguém para a gente conversar hoje. Ontem algumas pessoas fizeram o convite. Vamos chamar aqui. Você pode participar conosco. A Meire disse que sai às 5 da manhã para correr. Nossa, Meire. Que ânimo. Tem que aproveitar enquanto as crianças estão dormindo. A Meire tem 3 filhas, então tem que correr cedo. Bom dia, já está me ouvindo, Gilberto? Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Está ainda um pouco travado a questão da sua imagem, mas o áudio eu já estou ouvindo. Então já dá para a gente começar a conversar, Gilberto. Vamos lá. Em que eu posso ajudar você, Gilberto? Primeiramente, bom dia. A Silmara me ligou ontem indicando você porque eu tenho doença de Crohn. Doença de Crohn. E Opa, já é assunto diferente. Ok. eu fiz 2 cirurgias, eu tirei 2 metros do intestino Foi do intestino e grosso tem ou do um ano. intestino delgado, Gilberto? Cortou um pouquinho, dá para repetir? Eu tirei 2 metros do intestino delgado Ok. e tem um ano que eu fiz a segunda cirurgia e já essa semana passada eu estava internado, que eu tive que tomar sangue, que estava com o volume de sangue baixo. E ela me indicou você para mim passar com... ver se você consegue alguma alimentação, alguma coisa assim, para melhorar alguma coisa. Uhum. Ok. Essa doença se manifestou há quanto tempo já, Gilberto? Eu descobri ela em 2008. Uhum. Descobriu o problema em 2008. Isso. E quando você descobriu o problema, quais eram os sintomas que você sentia naquele momento? Muita diarreia, Uhum.
evacuava sangue e alimentação muito restrita Uhum. e muita cólica na barriga. Alimentação restrita e muita cólica. Ok. E quando você descobriu essa doença, Gilberto, como é que era a questão das suas emoções na época? Assim, graças a Deus, eu sou bastante calmo. Uhum. Assim, não tenho muita preocupação, essas coisas assim. Então, bem controlado emocionalmente, né? De onde que você é, Gilberto? Eu sou de Minas Gerais, mas atualmente eu estou morando em São Paulo, região de Campinas. Ok. Moro em São Paulo, região de Campinas. Você mudou para essa região justamente para estar próximo dos grandes centros para tratamento ou não? Não, porque eu vim para cá em 2004, Ah, sim. 2005. Então já foi, a mudança foi antes mesmo, né? Isso, foi antes, foi alguns anos antes. Ok. E na sua família já teve histórico de alguém apresentar esse tipo de doença ou não, Gilberto? Eu não consigo responder essa pergunta porque eu sou adotado, Sim. entendeu? E eu não tenho contato com a minha família biológica. Ok. Aí não tem como ter esse padrão, né, para responder. Ok. Isso. Tá certo, então. E hoje, Gilberto, como é que é o seu estilo de vida? Conta um pouquinho pra gente a respeito do horário que você acorda, o horário que costuma dormir, se faz atividade física, qual o padrão de alimentação que você tem tido nesse momento. O pessoal está perguntando qual é a doença que nós estamos trabalhando, deixa eu só explicar. O Gilberto tem doença de Crohn. Então, hoje é uma doença diferente, uma doença que não tinha aparecido no Today ainda. E uma doença de Crohn é uma doença bem complicada de se fazer o controle e o tratamento. E ela é uma doença que ela é migratória, ou seja, ela aparece numa região do intestino e ela tem a possibilidade de ir migrando pelo trato gastrointestinal. Então, cada vez que você tem uma área geralmente comprometida pela doença de Crohn, é necessário fazer uma cirurgia e retirar aquela área afetada. Então, é importante que a gente consiga colocar a doença em remissão para que não seja necessário mais cirurgias, né? Hoje o Gilberto já teve a retirada de 2 metros do intestino delgado, e é uma região muito importante do nosso organismo e uma região onde nós fazemos o processo da digestão e o processo da absorção de grande parte dos nutrientes. São poucos nutrientes que são absorvidos na região do intestino grosso. Um exemplo, por exemplo, é a vitamina K, mas os demais são absorvidos basicamente na região do intestino delgado. Então, o controle da doença é muito importante, porque é uma característica da doença de Crohn, conforme ela vai avançando, são os processos de desnutrição, onde mesmo fazendo a ingestão de alimentos, você não consegue fazer um bom processamento de digestão e nem também a absorção dos nutrientes necessários. Então, a carência nutricional é algo muito constante nas pessoas que têm doença de Crohn, se não conseguir fazer o controle. Então, eu já fiz um panorama aí da doença, Gilberto. Agora, explica um pouquinho como é que é o seu estilo de vida, por favor. Bom, eu costumo acordar cedo, Uhum, mais ou menos por volta das 7, 8 horas, tomo café e às vezes eu, às vezes eu costumo comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas no máximo. uhum. E essa orientação aí foi trazida por quem para você, Gilberto? Eu passei numa nutricionista na Unicamp, mas faz um bom tempo, porque as vagas lá é muito difícil de você conseguir passar por lá. E, e como agora com essa pandemia, agora você não pode sair para lugar nenhum, né? Tá Não, muito difícil. é complicado. E esse negócio parece que não vai passar rápido, não, viu? Porque mesmo que faça flexibilização, o Brasil ainda não entrou numa curva descendente, não desacelerou o número de casos e, infelizmente, tem aumentado. Ontem a gente teve, parece que foi 37 mil novos casos, né? Que é assustador a gente pensar nesse número de casos novos e sabendo que
No Brasil tem morrido aproximadamente 10% das pessoas que são diagnosticadas com a doença. Então, se a gente for observar, vai chegar um momento que se está aparecendo 37 mil novos casos, vai chegar um momento que a gente vai ter 3.700 mortes diárias. Então, isso é muito preocupante e assustador. E realmente sair de casa não está fácil, né? Ok. Então, você recebeu essa orientação de comer a cada 2 em 2 ou em 3 horas. Eu não sou muito adepto a essa prática, não, Gilberto. E eu vou explicar também por quê. Mas vamos continuar. Aí você costuma dormir que horário? O horário de dormir é mais ou menos 11 horas. 23 horas, ok. Isso tudo é importante porque quando a gente pensa em doença de Crohn, a questão do controle emocional, a questão do nível de cortisol é algo muito importante, porque o cortisol age muito sobre o nosso intestino. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento também desses horários para a gente saber como que está o controle do nível de cortisol seu. Faz atividade física, Gilberto? Não, Uhum. não faço. Ok. Não faz atividade física. Já fez alguma vez reposição de lactobacilos? Não, Ninguém nunca recomendou? não. Só tomo 2 remédios mensal. Aí deve ser corticoide, né? Agora, no momento, eu tô com corticoide porque a infecção tá. Eu passei essa semana, como eu falei, que eu passei internado, e a doutora fez uns exames, a infecção, a doença em atividade, ela falou. Uhum. Aí ela passou corticoide e antibiótico, um antibiótico 21 dias. E não tomo os remédios que eu tomo mensal é o certolizumab, que é uma injeção subcutânea, e o... Nossa, deu um branco. Fica tranquilo. Certolizumab e o... Assim, a imunoglobulina. Uhum. Imunoglobulina é pensando, né, na questão imunológica. Nós temos, por exemplo, 2 tipos de proteína que é medido quando você faz um exame de sangue. A gente avalia a parte da albumina. A albumina é uma proteína muito importante que ela regula o volume de água no nosso sangue, e as globulinas, né, elas são proteínas que estão relacionadas à parte de transporte no nosso organismo. Então, as duas são muito importantes para nós, cada uma tem uma função. Eu fiz um... Quando eu comecei a tomar essa imunoglobulina, que eu fiz um exame de sangue, o Uhum. doutor falou que a média é de 800 a 1.000. A minha estava 250. Pois é. É a questão que a gente estava falando das carências nutricionais, né, que são muito comuns quando a gente observa pessoas que têm doença de Crohn. Não. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Gilberto. Com relação ao padrão de alimentação, o que você tem comido geralmente nas suas refeições? Feijão, bem pouco. Por Uhum, causa da fermentação, ele acaba dando bastante gases e os gases me dão muita cólica, muito desconforto. uhum, Como mais arroz, o que eu tenho comido bastante é salada. É salada não, é legumes cozido. uhum. É assim, parte de alimentação que não são cozidos, também pouco. Salada, assim, eu como, mas não como muito. Ok. Come pouca salada. Isso nós estamos falando da hora do almoço, né? Come carne? Como? Uhum, Ultimamente eu estou comendo mais frango e peixe por causa da digestão, uhum. um pouco mais rápida. Questão de consumo de gordura também é um problema, porque a gordura, ela muitas vezes acelera o trânsito intestinal. E aí, nesse aspecto, a gente tem que observar muito, né, a ingestão da gordura, porque senão dá um desarranjo intestinal ruim e já tem o problema da diarreia gerada pela própria doença, né? Você faz consumo de lácteos, de leite, derivados?
Não. Lactose tem. Não tomo leite por causa da lactose, Nem derivados, então. nem derivados. É porque ter, então, intolerância à lactose, no teu caso, é uma benção, viu, Gilberto? Porque a gente sabe que doença de Crohn, o que mais afeta, né, é justamente o consumo do leite e dos derivados. Esse aspecto é terrível. O arroz que você consome é arroz branco? É, arroz branco. Sim. E isso daqui nós estamos, então, na questão do horário do almoço. Vamos pensar no de jejum. O que que você costuma comer pela manhã? Pela manhã eu costumo comer Pão branco? com pão branco, com manteiga ou Uhum. com chá ou leite específico que eu estou tomando, o Modulem. Uhum. Ele é específico para quem tem Crohn. Só que no momento eu estou recebendo doação, porque está muito caro esse leite. É. Esses leites Aí específicos, eles são caríssimos mesmo. é bastante caro. Semana mesmo, graças a Deus, eu ganhei duas latas do pastor da minha igreja. Uhum. E então eu como pão, tomo leite por volta das 7 horas e costumo almoçar ao meio-dia. Só que antes disso, às vezes eu como uma fruta, Uhum. como uma banana, uma pera, alguma coisa assim. Uma fruta antes do almoço, então. Isso. Depois, na parte da tarde, você costuma comer o quê? Na parte da tarde eu costumo fazer um lanche também com um biscoito, bolacha com chá. Uhum. Às vezes, quando não tem, eu como um pão. Então, à tarde, biscoito com chá ou pão. Ok. E no jantar? No jantar mais leve, eu como às vezes uma mandioca cozida, um inhame, uma batata. Essa batata é batata inglesa ou batata doce? Batata doce. Ok. E Essa essa você batata, não percebe. Desculpa, pode repetir. essa batata, assim, às vezes eu como assim, mas muito raro também, a parte da batata. Eu como Uhum. mais o inhame e a mandioca, porque a batata, elas também me dá um pouco de gases da fermentação, essas coisas. É por isso que eu perguntei se era doce ou a inglesa, porque a batata doce costuma, né, gerar mais gases intestinais. E para quem tem doença de Crohn, né, piora bastante o desconforto abdominal. Tá? Isso. E é só a mandioca cozida, coloca azeite. O que que acompanha essa mandioca? O inhame. Coloco um fiozinho de azeite Uhum. e às vezes um pedacinho de carne, ou às vezes eu como puro mesmo. Só isso. Por volta das 7 horas da noite. Uhum. E depois disso você come mais alguma coisa antes de dormir ou não? Só um chá. Lá por volta das 10 horas. 9h30, 10 horas. Uhum. E esse chá geralmente é do quê? Chá de capim-cideira, chá de erva doce, Uhum. ou um chá de boldo, alguma coisa assim. Mas chamate nunca. Não, nunca tomei. Então tá bom, ótimo. Café também não faz uso.
Raramente só a parte da manhã, a primeira refeição. Muito raro. Bebida alcoólica? Não, Ok. Refrigerante? também não. Ok. Raríssimo. Beleza, muito bom. Água com gás? Não, Ok. Costuma fazer uso de condimentos industrializados na comida, por exemplo, quando a gente pensa nesses temperos, né, à base de caldo de legumes, caldo de carne, sazon, que é glutamato monossódico, essas coisas, faz parte da alimentação ou não? não. Esse daí, minha esposa andava fazendo, Hum, principalmente aquele molho de tomate. Nossa, me dá um azia quando eu como aquilo, sim. molho de tomate. Só que agora, graças a Deus, ela está fazendo mais bem natural mesmo. É só o sal, um fiozinho de óleo e uma cebolinha, um alho, só. Tem que usar as ervas naturais. Para quem tem doença de Crohn, a gente não pode usar nenhum desses condimentos, Gilberto, porque eles são muito irritantes de mucosa gastrointestinal. Nesse caso, então, você já tem uma sensibilidade de mucosa. E a doença de Crohn, ela é um processo inflamatório ulcerativo, né? Então, forma úlceras, você tem sangramento. Imagina esses condimentos, como que não piora o caso, né? Então, realmente, a gente tem que fugir de condimentos industrializados. Isso é venenaço para quem tem problema de doença de Crohn. Então, muito bom agora ter tirado. E você já percebeu na pele como é que realmente faz mal, né? Esses condimentos. Pimenta também não? Não, Ok, não sou muito chegado. que bom. Ok. Quando você come, por exemplo, pimentão, você sente algum tipo de desconforto ou não? Não, minha esposa não usa muito, não. Não. Ok. Ela usa mais assim, O pessoal está falando da sua ela usa. imagem, mas a imagem do Gilberto está travada, mas não tem problema, pessoal. Eu estou conseguindo ouvir o Gilberto muito bem. Importante para nós aqui é mais o áudio do que a imagem. Se eu estivesse vendo o Gilberto e não conseguisse, né, ouvir, não daria para a gente fazer a nossa conversa. Mas conseguindo ouvir o áudio do Gilberto, está tudo tranquilo. E aqui nós vamos até o fim assim, se não funcionar de outra maneira. Pode falar, Gilberto. Desculpa ter te cortado. Minha esposa coloca, às vezes coloca pimentão no frango, Uhum. mas assim, eu não chego a pegar o pimentão para comer, eu como só o frango. Tá. Porque para algumas pessoas o pimentão ele já gera um certo desconforto gástrico. Então, para quem tem uma sensibilidade, aí nós temos que cuidar mais ainda com alimentos, né, que geram esse tipo de desconforto. Alimentos que são muito fermentativos, você se sente mal então, né? Sim, bastante. E Feijão, grão o de feijão bico também não dá. não comi Uhum. grão de bico ainda. Já experimentou lentilha, ervilha, Ervilha já. passa mal? Não me dei muito bem Uhum. com essa questão dos gases. Tá. Ok. Estou perguntando isso, Gilberto, pelo seguinte: você passou um relatório, digamos assim, do que você costuma comer. E analisando a tua alimentação, eu fiquei bem preocupado, porque ela é uma alimentação hoje muito restrita e monótona, né? Então você já tem um problema que gera uma restrição. Então o cardápio tende a ficar muito limitado por conta da doença. Porém, a gente percebe que ele também, além de ser limitado, ele está monótono. O que que a gente diz de um cardápio monótono? Onde os alimentos eles se repetem praticamente todos os dias, tendo pouca variação, e isso faz com que você geralmente
não consuma uma grande variedade de alimentos, restringindo a quantidade de nutrientes que é oferecido, né? Então, isso daí é algo que nos preocupa bastante na doença de Crohn. E não só na doença de Crohn, como qualquer outra doença inflamatória intestinal, né? Mas pelo menos a gente tem aqui algumas coisas boas quando você não ingere bebida alcoólica, que é algo que prejudica muito a mucosa. Refrigerante é raro e isso é terrível para quem tem doença de Crohn. Água com gás também, porque tem o CO2 que acaba se tornando um irritante de mucosa gástrica, né? Não faz mais o uso agora desses condimentos industrializados e não gosta de pimenta. Então, pelo menos tem algumas coisas boas aqui no que você me disse. Quando você come um volume grande de comida numa única refeição, isso gera desconforto para você, Gilberto? Sim, bastante. Então você não consegue comer bastante volume de alimento numa única refeição, né? Geralmente o almoço, Uhum. um prato assim razoável. Sim, Se chegar a fazer a repetição de alguma outra coisa assim, já começa já a desconfortar, principalmente na hora da digestão. ok. Eu estou perguntando porque, assim, é, é óbvio que, segundo a fisiologia, se a gente for estudar a fisiologia, Gilberto, a gente vai perceber que o nosso corpo, ele não é adaptado a fazer refeições a cada 2 ou 3 horas. Uma refeição, ela leva por volta de 4 horas para que a gente consiga fazer o processo da digestão e esvaziamento gástrico. Então, 4 horas é o tempo que permanece geralmente a refeição depois que você come. Imagina, você nem terminou a digestão ainda da refeição do de jejum e você já está comendo uma fruta ou fazendo algum lanche ali no meio da manhã. Daqui a pouco você vai fazer o almoço e ainda tem, às vezes, alimento que está sendo processado da refeição anterior. Então, eu me preocupo com essa questão de comer várias vezes ao dia, porque a gente acaba desrespeitando, né, entre aspas, o funcionamento normal do organismo, né? Mas é importante a gente pensar também o seguinte: se você sabe que grandes volumes de alimento é prejudicial, então a gente tem que cuidar com esse aspecto, né? Mas você já experimentou alguns outros alimentos, né, que eu vou perguntar aqui agora, que trazem saciedade mais longa? Por exemplo, a aveia. Você já fez consumo dela em algum momento? Não, aveia não. É. A aveia é um alimento que sustenta muito, Gilberto. É um alimento que traz um grau de saciedade muito grande. É um alimento que tem uma quantidade razoável de fibra, mas também não é muito exagerado, porque no teu caso você não pode ingerir muita fibra, porque isso pode acelerar o trânsito intestinal, principalmente se a gente estiver falando de fibra insolúvel. Então, os vegetais na forma de hortaliças, né, que são os folhosos, esses para você provavelmente eles são bem prejudiciais, porque isso acelera o trânsito intestinal. E a gente tem que considerar todas essas questões quando a gente então observa o teu caso. Um aspecto importante aqui então, eu vejo que a inclusão da aveia pode ser uma alternativa. A gente poderia testar essa aveia pela manhã, porque ela traz um grau de saciedade grande, para que a gente desse mais tempo também para o seu organismo ficar sem estar envolvido com o processo da digestão. Por quê? O processamento do alimento, ele começa e vai até o final. Depois que você colocou o alimento na boca, não tem como você segurar ele numa determinada região, ou seja, ele vai passando pelos estágios do processo digestivo. E no teu caso, eu acho muito interessante a gente dar tempo de descanso para o órgão. O nosso organismo ele consegue promover os processos de regeneração justamente no momento que ele não está fazendo digestão, é no momento que a gente está descansando. Então, por isso eu questionei a questão ali do horário da sua última refeição e fiquei feliz quando você disse que só toma um chá à noite, mas não come nada, porque você precisa dar esse tempo de descanso para o órgão, principalmente no período noturno, porque é ali que você produz o GH, é ali que você vai fazer então o processo de regeneração e tentar melhorar da doença de Crohn. Agora, uma coisa que é estranho é perceber, por exemplo, que nenhum médico fez reposição de lactobacilos com você, porque o lactobacillus ele é importante para o controle do trânsito intestinal, tanto para quem tem constipação intestinal, ou seja, que não consegue ir ao banheiro e evacuar o número de vezes que precisa, quanto aquelas pessoas que também sofrem de processo diarreico. O lactobacillus, no caso, ele ajuda nos dois casos. Ele é muito importante e eu vejo com muito bons olhos você fazer um processo
de reposição de lactobacilos nesse momento. Eu vou depois citar algumas marcas, ou posso até colocar, eu faço um post e coloco a orientação ali de algumas marcas, né, que tem boa composição e que poderiam ajudar. Depois é só olhar no meu Insta, né, que eu vou colocar lá no feed, uma publicação sobre lactobacilos, tá? Eu vou colocar isso daí porque aí facilita para todo mundo também que quiser ver, né, o nome das marcas, que são as marcas que eu mais recomendo, e eu não ganho nem um centavo por recomendar essas marcas, mas recomendo porque realmente as vejo como sendo marcas diferentes no mercado, que tem uma composição interessante e uma concentração interessante também. Mas no teu caso, eu vou te dar uma orientação específica agora de uma marca que você vai utilizá-la todas as vezes que você tiver processos diarreico, para tentar controlar esse processo diarreico. Então anota aí agora, Gilberto. Essa é importante você anotar. Chama Fiber, né? Fiber de fibra, né? Mas é Fiber, F-I-B-E-R. Deixa eu ver se eu, É, são, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vou escrever Fiber. Aí o sinal de mais, Fiber mais Flora. Fiber mais Flora. Vou publicar aí. Pessoal, não escreve nada agora não, hein? Deixa o Gilberto poder anotar aí, vocês também, hein? Fiber mais Flora. Publiquei, veja lá. Fiber mais Flora é um produto que foi feito pela Nestlé, é da Nestlé. E ele é um produto que, no meu ponto de vista, vale a pena você ter em casa, Gilberto. Quando você entrar em processo diarreico, vale a pena você fazer o uso, porque ele é indicado justamente para fazer esse controle do trânsito intestinal, para evitar esses processos diarreicos. Então, ele é interessante. E as outras marcas que eu vou colocar é para que você faça uma reposição de lactobacilos na tentativa de melhorar a tua imunidade, na tentativa de controlar o trânsito intestinal, mas não no momento da crise. No momento da crise, o que é mais indicado é esse Fiber mais Flora, tá bom? Esse daí é muito importante, muito importante. Outra coisa que a gente tem que considerar é que nós estamos falando de uma doença que ela é inflamatória intestinal, inflamatória intestinal. E o uso da glutamina, ninguém te indicou até hoje, Gilberto? também não. Nem nutricionista, nem médico. Eu não estou entendendo esse povo não, hein? Porque assim, ó, eu tenho uma prima que tem doença de Crohn. E algo que é muito importante, né, na doença de Crohn é você fazer o uso de glutamina. Glutamina ela é muito importante porque ela protege a nossa mucosa intestinal. Então eu acho que é uma opção muito interessante e que você deve estar incluindo na sua dieta, né, dentro do seu padrão de tratamento da doença, tá? Quando a gente pensa em doses de glutamina, nós vamos ter que trabalhar aí com doses que variam de 10 até 20 gramas, de 10 a 20 gramas de glutamina. Agora, uma recomendação importante é a seguinte: se você for comprar glutamina na farmácia, né, é bom você levar um saco de dinheiro. Agora, se você for comprar glutamina, a minha sugestão é você comprar glutamina nessas lojas que vendem suplementos para atleta. Suplementos para atleta. E na internet você consegue. Tem uma empresa que faz venda na internet que eles vendem por um preço mais acessível. Chama G Suplementos. G Suplementos. Então, essa é uma empresa que tem alguns produtos com preço mais baixo. Eles não têm intermediador e aí, nesse caso, eles conseguem oferecer com preço mais em conta do que os outros. Então, anota aí. Você vai procurar lá depois na internet G Suplementos. Esse G é do nome do hormônio do crescimento em inglês, que é growth. Então, G suplementos. Lá você vai procurar glutamina e você deve fazer o uso de 10 a 20 gramas de glutamina ao dia. Em algum momento, em alguma refeição, principalmente na refeição que você tem menos desconforto, eu sugeriria o uso para que realmente eu não tivesse o risco de ter diarreia e perder essa glutamina. Mas a glutamina é muito importante para quem tem. A Berenice ali está ajudando a gente. Colocou G suplemento, escreveu glutamina. Muito obrigado, viu, Berenice? Essa ajuda de vocês aí é muito útil. E vale a pena você fazer o uso da glutamina. Tem uma empresa que é Forte Suplementos. Deixa eu procurar aqui como é que é o nome aqui, a glutamina.
Forte. Suplementos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque essa daqui é uma que eu tinha achado com preço mais em conta. Deixa eu ver se é essa daqui. Porque tem várias marcas e tem marcas que são caríssimas e tem marcas que são mais baratas, né? Aí você procura depois lá. Eu não achei ela. Achei. É Isoforte. Mas a Isoforte, na verdade, é dessa empresa. É a glutamina da Isoforte. Eu acho que esse é o nome da empresa. Essa é uma glutamina que geralmente a gente encontra com um preço mais acessível do que outras no mercado, tá? Então essa daí vale a pena. Aqui, achei. É Vitafor, desculpa. O nome da empresa é Vitafor. Eu vou escrever. Ó, Vitafor. Beleza, o corretor mudou tudo que eu escrevi. Vitafor é o nome da empresa e o nome da glutamina é Glutamax. Essa geralmente é a glutamina que a gente tem encontrado com o preço mais barato. Olha lá, acabei de publicar. Vitafor da Glutamax. Anota aí, Gilberto, anota aí, não perde nada não, hein? Depois você assiste de novo se for o caso. Essa glutamina é uma glutamina que a gente tem achado com um preço, né, mais em conta. Pelo menos eu estava encontrando ela como sendo a mais barata no mercado nesse momento. Então é importante nós observarmos que a glutamina é muito importante para quem tem doença de Crohn. É quase que obrigatório o uso dela. A minha prima, por exemplo, que tem doença de Crohn, a gente sempre fez indicativo da glutamina e isso foi o que mais ajudou na melhora da doença. Apesar de que ela é meio teimosa num aspecto e ela faz uso de laticínios ainda, que piora muito, né, o processo da doença de Crohn. E toda vez que ela come, ela passa mal. Mas o grau de teimosia é maior, né? E a gente não pode obrigar as pessoas a mudarem nesse aspecto. Deixa eu voltar aqui. Então, veja, glutamina e lactobacilo são duas coisas, Gilberto, que eu faria uso no teu caso por causa da doença de Crohn. Ainda mais que você está numa fase aguda da doença, ela não entrou num processo de remissão, né? Você estava internado esses dias justamente porque estava com problema de inflamação no intestino. Outro aspecto que eu quero destacar aqui contigo, Gilberto, que eu vejo como sendo algo muito importante também para nós no tratamento da doença de Crohn é o seguinte: facilitar o seu processo da digestão. Então, a digestão, ela é muito importante, né? L-glutamina, a Ariane perguntou, pode ser L-glutamina ou glutamina, qualquer um dos dois nomes que você encontrar. L porque nós estamos falando de um sistema onde você está avaliando a estrutura da molécula. E aí, dependendo da estrutura da molécula, ela está no formato L ou em outro formato. Então, é isso mesmo, Ariane. E quando a gente pensa no processo da digestão, isso é muito importante para quem tem doença de Crohn, Gilberto. Você fazer uma boa digestão é muito importante. E até agora, pelo que eu já entendi, ninguém fez recomendação para você de uso de enzimas para digestão. Como você tem um certo desconforto com determinados alimentos, isso faz com que a sua alimentação fique monótona, como a gente já comentou. Eu sugeriria que você tentasse fazer o uso de um produto, principalmente na refeição que você sente mais desconforto, que talvez seja do almoço, porque é que você come mais, né? Para que você verificasse se isso te ajuda a fazer uma digestão melhor. Porque eu preciso que você tenha uma alimentação mais nutritiva, mas eu também não posso sair incluindo muito alimento integral, porque tem muita fibra insolúvel e acelera o trânsito intestinal. Então, eu vou escrever o nome de dois produtos aqui, Gilberto. Você pode comprar um desses dois e testar. Ver se ele traz algum tipo de benefício para você nessas refeições que você sente desconforto, tá? O DigePlus ou Digelive. Eles são produtos industrializados. Digelive, deixa eu ver se Digelive tem E no final. Eu acho que não tem, mas deixa eu conferir. Não tem mesmo não, é assim mesmo. Então, ó, publiquei aí, Gilberto, anota aí, ó. DigePlus ou Digelive. Esses produtos, eles têm o papel de ajudar no processamento do alimento. Para pessoas, por exemplo, que têm desconforto muito grande com relação ao processo da digestão, eles trazem um benefício muito grande, porque eles têm enzimas
E essas enzimas favorecem o processo da digestão. No teu caso, isso é importante para que a gente não tenha perda de nutrientes, porque quanto mais difícil é o processo da digestão e maior o desconforto que você sente, passa muito nutriente sem sofrer o processamento. E aí você tem muita perda de nutriente nas fezes e isso acaba conduzindo para um grau de carência nutricional. Então você pode ficar desnutrido com esse aspecto, né? Com esse aspecto. Então isso é muito importante, tá? Tá anotando tudo aí, né, Gilberto? Estou sim, doutor. Dessa última vez agora que eu fui para o hospital, eu emagreci 7 quilos em 16 dias. Pois é. 16. Isso é muito preocupante. É justamente isso que a gente não quer que aconteça, né? Entrar nesses processos de emagrecimento, porque isso daí faz com que... tem uma pessoa que diz que está tomando o DG Plus, que eu havia indicado, e que está se dando muito bem. Olha só que legal, né? Foi a Gili que colocou para a gente aqui. São produtos industrializados, mas são enzimas, na verdade. Isso não é medicação, né? São enzimas que vão favorecer. Então, você vê, Gilberto, essa questão da perda de peso é algo preocupante para quem tem doença de Crohn, porque a gente pode entrar em processo de desnutrição. Justamente você precisou fazer uso de uma bolsa de sangue porque você estava entrando em processo de carência nutricional, né? E isso daí é muito preocupante. É algo que prejudica bastante, porque a tua imunidade diminui, a doença ela fica mais forte cada vez, então a gente tem que cuidar com esse aspecto. Queria falar contigo também uma outra questão aqui que eu acho muito importante quando a gente pensa em doença de Crohn. Nós temos algumas vitaminas que elas são de difícil absorção intestinal. Um exemplo é a vitamina B12. Quando você ficou internado agora ou anteriormente, você chegou a fazer exame para verificar como estava a sua B12 ou não? Que eu me lembro, a doutora não falou nada, não. Não falou nada. Não. Pois é. Isso era algo importante para avaliar, viu, Gilberto? Porque quando a gente tem pacientes com doença de Crohn, algo que a gente percebe que é muito comum são carências da vitamina B12. Então, esse é um aspecto importante. Porque com falta de B12, você pode gerar um processo anêmico também. E tem que cuidar bastante com relação a B12. Como você tem uma alimentação bem restrita e a proteína de origem animal, ela aparece para você somente na hora do almoço, e às vezes no jantar, quando você diz que come a mandioca ou o inhame com um pouquinho de carne, então você provavelmente está ingerindo pouca vitamina B12. E ingerindo pouco e já tendo uma taxa absortiva baixa, é bem provável que você entre em processo de carência de B12 em algum momento. Então tem que se observar muito esse detalhe e aí, no caso, fazer a correção. Obviamente que no teu caso eu não indicaria fazer a reposição de B12 via oral. A sua B12 teria que ser ou sublingual ou através de injeção, que seria a melhor opção para você. Então, B12 é algo que eu correria atrás para descobrir, tá? Outro que eu queria perguntar aqui também é a questão da vitamina D, né? Você fez exame de vitamina D recente, Gilberto? Também não. Não? Meu Deus do céu, que médicos são esses que você está tratando, Gilberto? Pelo amor de Deus. Porque assim, ó, a vitamina D é uma vitamina muito importante para o nosso organismo, muito importante. Na verdade, ela nem é uma vitamina. Hoje eles já entendem que ela é um hormônio. Ela recebeu o nome de vitamina pelo seguinte: quando pesquisado, a primeira vitamina que foi descoberta, eles deram o nome de vitamina A. A segunda vitamina que eles descobriram, eles deram o nome de vitamina B. A terceira foi a vitamina C. E depois a quarta foi a vitamina D. Só que a vitamina D, hoje, eles reconhecem que não é uma vitamina, e sim um hormônio, que tem três nomes, né? Calciferol, colicalciferol ou calcitriol. E a vitamina D, ou esse hormônio, para nós ele é muito importante, principalmente para quem tem doenças inflamatórias. A vitamina D tem um papel importante no controle de inflamação. Então veja, quando eu vou tratar um paciente que é diabético, todo paciente diabético, Gilberto, está com uma doença inflamatória. O diabetes é uma doença inflamatória. Quando eu vou tratar um paciente que está obeso, a obesidade, ou seja, o acúmulo de gordura, gera inflamação. Então, eu preciso de vitamina D. Agora, como você, tendo uma doença inflamatória intestinal, ninguém te prescreveu dose de vitamina D? Eu não entendo isso, né?
Mas eu faria esse exame também, Gilberto. E quando você tiver esses resultados, você pode mandar para mim, que aí eu digo para você qual seria a forma de nós fazermos essa correção, tá? Eu estou vendo que você tem feito o tratamento, mas estou sentindo que você está pouco amparado, né, por esses aspectos, né? E é preocupante a situação, porque não é uma doença simples de fazer o tratamento. Eu me lembro quando eu fiz um curso sobre doenças inflamatórias intestinais, e nós tivemos dentro desse curso, né, uma matéria específica só para tratamento de doença de Crohn. E tem tanta coisa que dá para fazer no tratamento da doença que eu não tenho percebido que está sendo feito nesse momento com você. Então eu vejo que você está sofrendo, né, por falta de orientação nesse momento. Então a glutamina é algo fundamental, né? Você conhecer os lactobacilos e saber o papel dele é muito importante para a doença. A vitamina D é fundamental porque é uma doença inflamatória e ela tem esse papel importante na questão da inflamação. Essas coisas, elas são preocupantes e eu não vi isso acontecer no seu tratamento. Só um segundo que eu vou trocar o fone de ouvido que acabou a bateria desse. Uhum. Pronto, já troquei. O que eu queria que você me dissesse é o seguinte: alguém já te recomendou em algum momento, Gilberto, a questão do ômega 3? Também não. Meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente vive? Tá, então vamos lá. Deixa eu explicar por que o ômega 3, né, nas doenças, né, inflamatórias. Quando a gente observa o padrão de alimentação do Japão, dos Estados Unidos e do Brasil, a gente percebe que a ingestão de ômega 3 no Brasil, ela é muito baixa. O ômega 3, ele é um tipo de gordura anti-inflamatória. Anti-inflamatório. O que é algo anti-inflamatório? Anti quer dizer contra, ou seja, o ômega 3, ele é contra os processos inflamatórios. Então é muito importante para quem tem uma doença inflamatória intestinal estar com um bom aporte de ômega 3. Agora veja, no Japão, a relação ideal de ômega 6, que é um outro tipo de gordura que gera inflamação, quando está em excesso, o ômega 6 gera inflamação. Então eu tenho que ter uma relação ideal de ômega 6 para ômega 3. No Japão, nós encontramos a relação ideal, a melhor correlação entre ômega 6 e ômega 3. 2 moléculas de ômega 6 para uma molécula de ômega 3. Isso é o ideal. Isso é o ideal. E a gente encontra isso no Japão. O limite dessa relação de ômega 6 para ômega 3, a gente encontra nos Estados Unidos, que é 6 para 1, ou seja, 6 moléculas de ômega 6 para uma molécula de ômega 3. Lá é onde nós encontramos esse limite, o limite. E no Brasil, nossa relação de ômega 6 para ômega 3 é 12 para 1. 12 para 1 quer dizer o seguinte, ó, nós estamos 6 vezes maior do que o ideal e o dobro do limite. Então, nós temos uma dieta no Brasil, pela pobreza de ômega 3 que nós ingerimos, uma dieta que gera inflamação. Quando a gente tem uma doença inflamatória, no caso, doença de Crohn que a gente está avaliando, mas qualquer outra doença intestinal como retocolite ulcerativa, mas também um diabetes, uma obesidade, né? E isso faz com que a gente tenha uma necessidade de um consumo maior de ômega 3, tá? Isso é importante. Só que eu, por exemplo, não poderia recomendar para você agora o consumo dos alimentos que contêm ômega 3, que é a linhaça e a chia, porque esses alimentos, eles são ricos em fibras. Então, mesmo que você triture, a fibra vai estar presente. E essa fibra é fibra insolúvel, que vai aumentar o seu trânsito intestinal e pode gerar mais processos diarreicos. Então, no teu caso, eu vejo com muito bons olhos também o uso desse suplemento do ômega 3, para que a gente consiga aumentar a possibilidade de ser um anti-inflamatório ômega 3 no processo de tratamento da sua doença de Crohn. Compreende? Uhum, compreendo. Então, assim, ó, a dose normal de ômega 3 que se recomenda é de 1.000 miligramas. Mas como você está num período agudo da doença, a gente poderia usar até 2.000 miligramas de ômega 3 diário. A hora que você passar por um processo de remissão, estiver se sentindo melhor, aí nós tomaríamos uma dose de 1.000 miligramas. Mas nesse momento,
eu faria o uso de um ômega 3 de 2.000 miligramas, para que você realmente possa ajudar no combate desse processo inflamatório, tá? Então, isso é importante. Vamos recapitular aqui, ó. Nós temos ainda 5 minutos. Eu quero recapitular algumas coisas, porque eu quero fechar dando algumas orientações aqui com relação ao padrão de alimentação. Coisas que eu acho que são muito importantes. Ele não pode, Fábio, o óleo de linhaça nesse momento, porque o óleo também aumenta o trânsito intestinal depois que passa para o intestino. Então, também não é interessante o óleo agora. Se não fosse a doença de Crohn, o óleo de linhaça seria uma opção interessante de ômega 3. Mas para o caso de doença inflamatória intestinal, eu não posso colocar o óleo. Porque aí o óleo ele aumenta o tempo de permanência no estômago, que vai gerar o desconforto gástrico, que é comum em quem tem doença de Crohn. E quando passa para o intestino, talvez eu não tenha quantidade de bile suficiente para poder fazer a digestão. Isso pode acelerar o trânsito intestinal. Mas para quem não tem problema de doença de Crohn, o óleo de linhaça pode ser uma opção também de fonte de ômega 3. Aí nesse aspecto, então, Gilberto, veja só. Precisamos de uma reposição de lactobacilos. Vou fazer um post sobre isso, porque eu acho interessante a gente colocar algumas marcas ali. Então, depois você rola a barra lá, você vai vendo que eu vou colocar pelo menos umas 3 a 4 marcas que eu acho bem interessantes. Outra coisa que é preciso no teu caso é a glutamina. Isso é básico, nessas duas coisas, reposição de lactobacilos e glutamina, tá? Depois, o DigePlus ou Digelive para tentar melhorar o processo da digestão e diminuir os seus desconfortos gástricos e fazer com que você tenha a possibilidade de comer uma variedade maior de alimentos para não entrar em carência nutricional, tá? Isso é muito importante. E aí, por último, eu passei para você a questão do ômega 3 e vitamina D, que são dois que vão contribuir muito no processo anti-inflamatório. Então, tudo isso eu vejo como carro-chefe no processo do tratamento, oferecendo suplementos e coisas que vão melhorar o processo da digestão. Eu deixei passar batido e não te fiz uma pergunta, Gilberto. Você costuma comer fritura? Não. Que bom, muito bom. Porque fritura também é um venenaço para quem tem esse tipo de problema. Então, veja. Isso aí eu andei percebendo. Não, isso daí faz mal de verdade. Por isso que a questão do óleo ali não seria uma opção interessante para nós agora nesse momento também, porque está aumentando gordura. Então, veja, Gilberto, você tem que ter uma alimentação onde a gente observe alguns detalhes importantes. Nós temos as fontes de carboidrato, né? Tem 3 minutos, vamos correr com esse assunto aqui. As fontes de carboidrato nossas são as frutas. Depois eu tenho cereais, que são fontes de carboidrato, aonde entra o arroz, entra o trigo, entra a aveia, entra o centeio, a cevada, a quinoa e o amaranto. Basicamente são esses, e o milho, basicamente são esses os cereais. O trigo não é um que eu recomendaria muito para você. Então, assim, macarrão, pão, eu não acho que seriam as melhores opções por causa do glúten. Que o glúten é uma proteína que, para quem tem uma sensibilidade intestinal, pode gerar mais inflamação. Então, dê mais preferência para o arroz e aí tente experimentar o arroz integral. Se não conseguir comer o arroz integral porque deu diarreia, tente ficar com o arroz parbolizado. Pelo menos ele é melhor do que o branco. Não é tão bom quanto o integral, mas ele fica numa escala ali meio que no meio. Ele te dá uma saciedade um pouco maior, com um grau maior de vitaminas e minerais. Eu vejo que a aveia é algo que não poderia faltar na sua alimentação. Claro que se você se sentir bem com o consumo da aveia, mas eu experimentaria. E a aveia seria uma ótima opção para amanhã e uma ótima opção para a noite também. Quando você comer, por exemplo, à noite, uma banana amassada com aveia, pode ser uma refeição muito nutritiva que vai te dar esse aporte nutricional que você precisa, tá? Eu vejo também que o milho é uma opção interessante, você poderia testar, né? E aí um cuscuz pela manhã, uma tapioca que vem da mandioca, que aí eu tenho como fonte de carboidrato também, a mandioca, o cará, o inhame e as batatas, né? Que a batata inglesa é mais indicada para o teu caso do que a própria batata doce. Ô, Gilberto, estou vendo aqui que nós temos só 48 segundos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar e aí a gente volta só para eu poder finalizar esse aspecto. Eu também não posso ficar muito tempo hoje, que eu tenho consulta logo mais, mas aí então a gente finaliza e volta para eu te dar essas últimas orientações de padrão de alimentação. Pode ser? Tá ótimo, Então doutor. eu vou gastar uns 2 minutos depois que eu encerrar, porque eu tenho que fazer a publicação, senão eu perco a publicação, para que você e outras pessoas possam assistir novamente. E aí nós voltamos para mais uns 10 minutos só para eu poder fechar, tá bom?